Parabenizo o Bahia Notícias por um ano do seu podcast, o Jus Pode, tão bem conduzido por doutora Karina Calisto e por Matheus Bissé. Eu tive, inclusive, a oportunidade de ser entrevistado e poder transmitir um pouco das preocupações e dos planos para a melhoria do Poder Judiciário da Bahia quando corregedor das comarcas do interior. Fala, galera do JusPod, feliz aniversário, parabéns por um ano de programa. Eu que fiz alguns programas ao lado de minha querida amiga Karina Calisto, e agora o programa está sendo conduzido pelo amigo Matheus Bissé. Sucesso ao JusPod, excelentes ideias, excelentes diálogos, tudo de bom hoje e sempre. Um abraço. Dia de grande alegria, comemoração de um ano do JusPod, podcast que tem oportunizado discussões jurídicas sérias e consistentes e, ao mesmo tempo, conduzidas com bastante leveza pelos queridos colegas Karina Calisto e Matheus Bissé. Estou daqui emanando as melhores energias para esse episódio comemorativo. Parabenizo o Bahia Notícias e Ricardo Luzbel por apostarem em um projeto tão importante e inovador para a comunidade jurídica. Parabéns. Olá, pessoal. Olá, vocês do JusPod. Aqui quem vos fala é Vivaldo Amaral, pé de poeira, barriga no balcão há 30 anos, parabenizando por esse um ano do JusPod. Dizer a vocês que quando eu estive aí com o doutor Davi Galo, fomos muito bem recebidos, pessoas bonitas, papo de altíssimo nível. Todas as vezes que vocês determinarem, com certeza Vivaldo Amaral estará aí para dar um abraço em vocês. Desejo muitos sucessos, muitas vitórias nos próximos anos e anos e anos que virão. Parabéns, conte conosco, vocês engrandecem a comunidade jurídica do estado da Bahia. Parabéns. Hoje é dia de parabenizar o JusPod, o podcast jurídico do site Bahia Notícias, por estar contemplando um ano de sua criação, trazendo muito conhecimento para o mundo do direito, contribuindo com a advocacia, com o sistema de justiça. Então, nós temos que parabenizar e desejar vida longa ao JusPod. Fala, gente, passando por aqui para parabenizar o JusPod. Um aninho, mais um aninho de muito conteúdo, de muito conhecimento, de muitos programas maravilhosos. Parabéns ao Bahia Notícias, parabéns à galera do JusPod, esse programa que eu tanto amo. Um beijo. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodolfo Pamplona Filho e eu estou aqui para dizer que o JusPod, um podcast sensacional, está completando um ano. Minha estimada amiga Karina Calisto pediu, olha, Pamplona, você pode gravar um vídeo? Eu gravo com o maior prazer, porque o conteúdo é excelente. Eu, se fosse você, continuava seguindo e continuava produzindo ainda mais esse material. Segue, se encontra lá. Meu nome é Pedro Casale, eu sou defensor público do Estado e presidente do Tribunal de Justiça Desportiva de Futebol da Bahia, e venho parabenizar o JusPod, que é o podcast jurídico do Bahia Notícias, muito bem conduzido por Karina Calisto e Matheus Bissé, que me emprestaram, e desejo vida longa e que continue levando conhecimento e material de qualidade para os ouvintes e acompanhantes do canal. Sucesso! Passando aqui para parabenizar o JusPod por um ano de existência. Dizer da importância de termos canais em que se possa abordar temas tão relevantes e que interessam a toda a sociedade. Primeiro ano de muitos. Gostaria de parabenizar o JusPod por esse primeiro ano de existência. Juntamente com o Bahia Notícia, prestou grande serviço à sociedade e ao mundo jurídico. Parabéns e sigam em frente. Olá, aqui é Pablo Stouze, queria registrar aqui minhas felicitações, feliz aniversário ao JusPod pelo belíssimo trabalho que está realizando. Parabéns, Karina, parabéns, Matheus, parabéns ao Bahia Notícias por esse trabalho tão sério e dedicado. Um grande abraço, feliz aniversário! Parabéns para toda a galera do JusPod por mais um ano de vida, e o presente é todo nosso, né, gente? Com muita informação, muito conhecimento, fácil na tela, num clique só. Muito obrigada e que tenha uma vida muito longa. Parabéns pra... Não, esse parabéns não é pra mim. Sabe pra quem é? Para o JusPod, o podcast jurídico que abrilhanta quinzenalmente as nossas quintas-feiras sobre o comando da nossa queridíssima Karina Calisto e de Matheus Bissé, com episódios abrilhantadores, de altíssimo gabarito e que trazem profissionais inovadores
e de excelente referência do universo jurídico. Parabéns, JusPod! Parabéns! Que honra poder ter participado com vocês desse primeiro aninho, que venham muitos e muitos mais anos. Parabéns! Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao JusPod, seu podcast jurídico aqui do Bahia Notícias. Eu sou Karina Calisto, estou aqui com meu amigo Matheus Bisset para mais um episódio. E episódio especial demais, né? Especial demais. Muito legal, mais uma vez, né? Um prazer imenso estar aqui na sua companhia, Karina. E hoje a gente vai ter uma honra de receber uma inspiração para todos nós. Sem sombra de dúvidas. Acho que hoje vai ser um episódio que a gente vai falar de maneira muito importante sobre o acesso ao judiciário, né? E vamos falar com uma pessoa que eu vou parar daqui a pouco suspense, já vou apresentar, mas esse é o episódio de 1 ano de JusPod. É episódio comemorativo. Eu queria né? muito receber uma convidada aqui, né, Matheus? Queríamos, para poder marcar esse momento tão especial. Sem mais delongas. E é um episódio também comemorativo de 1 ano do JusPod, né? E aqui, né, quebrando um pouquinho o protocolo, doutora Karina, quero parabenizá-la, porque você é a nossa capitã aqui desse JusPod, conduz brilhantemente aqui, uma inspiração para todos nós que trabalham junto com você. E eu cheguei um pouquinho depois, mas me sinto muito honrado e vejo a vontade que você tem feito o JusPod dar certo. Hoje é um sucesso e nada mais justo de coroar esse sucesso aqui com a nossa convidada mais que especial, que eu quero, mais uma vez, que você faça as honras e apresente aqui para todos nós que estamos acompanhando. Obrigada, meu amigo, pelo carinho. Saiba que é uma alegria tê-lo aqui. Você soma muito a esse projeto e faz toda a diferença. Obrigada mesmo. É uma satisfação tê-lo aqui conosco. Sua competência e sua amizade. Mas sem mais delongas, vou apresentar a nossa convidada especialíssima de hoje. Estou muito honrada, vou até ajeitar aqui a postura. Controlar a emoção também, Controlar né? a emoção. Eu estou aqui com a presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, desembargadora, doutora Cíntia Rezende. Vou falar assim de maneira muito resumida o currículo da nossa entrevistada de hoje, porque tem aí 40 anos de história só na magistratura, assim, um trabalho extenso e super importante de 4 décadas, que antes já soube aqui que temos, já vou adiantar, temos aqui nos bastidores um esposo orgulhoso, né? Dr. José Carlos Araújo, que já falou, inclusive, que ela passou em primeiro lugar para o concurso de juíza do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e antes foi promotora de justiça, quando não tinha idade ainda para ser juíza. Então, vou ler rapidamente aqui o currículo de doutora Cíntia. Ela é natural de Aracaju, graduada em Direito pela Universidade Católica do Salvador, foi aprovada em concurso público para o cargo de juiz do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em 1984, iniciou a carreira na comarca de Brejões. Ela é a 4ª mulher a assumir a presidência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Em 2010, foi promovida para o 2º grau, se tornando, então, desembargadora, pelo critério de merecimento. No biênio de 2016 a 2018, assumiu a Corregedoria das Comarcas do Interior, foi coordenadora de apoio ao 1º grau. Em novembro de 2023, a desembargadora foi eleita presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia para o biênio de 2024 a 2026. Tomou posse nesse cargo no dia 1º de fevereiro de 2024, e logo após completar 100 dias de gestão, a magistrada passou a ser a 3ª mulher governadora do Estado da Bahia. Uma governadora interina, um cargo que ocupou aí por 10 dias. Falei de maneira muito resumida, porque é um histórico aí só de magistratura de 40 anos. Mas, doutora Cíntia, quero lhe agradecer muitíssimo por estar aqui hoje, batendo esse papo conosco. É uma satisfação, uma honra. Admiro muito o seu trabalho, né? A gente falou aqui um pouquinho dos bastidores, não só o sucesso profissional, no sentido de fazer a diferença de fato, e estar aqui se comunicando com o portal, acho que traz um dos eixos da sua gestão de acessibilidade, de democratização do judiciário, sem sombra de dúvidas. Mas, assim, parabenizá-la também pelo sucesso. Eu falei há pouco, sucesso vai além do profissional, e uma pessoa com sucesso profissional tão destacado, a gente estava comentando o sucesso da vida pessoal, como a senhora tem feitos, né, na sua vida pessoal também, que são louváveis, né? E falo até
na relação de carinho com seu esposo, que em poucos minutos pude testemunhar. Então, quero parabenizá-la e te dizer a grande satisfação que é recebê-la aqui. Muitíssimo obrigada. Bom, eu agradeço muito o convite feito pelo Bahia Notícias para estar aqui. Eu venho buscando e manter com toda a imprensa uma relação de parceria, de cordialidade, porque nós precisamos, inclusive, para divulgar, né, tudo de bom que nosso tribunal tem. E, além disso, eu tenho um profundo respeito pela imprensa, porque eu fui também, pode acrescentar no meu currículo, fui estudante de jornalismo. É mesmo? Olha, que ótimo, que novidade boa. Embora eu não tenha concluído o curso, né, mas eu fiz o meu primeiro vestibular, antes de fazer direito, foi para jornalismo. Mas, no segundo ano, mais ou menos, eu resolvi tentar o direito. Fiquei fazendo as duas faculdades e depois optei por ficar realmente no direito. Abandonei. Claramente deu certo o direito, né, presidente? Não sei se seria uma boa jornalista. Como hoje me considero uma juíza assim, que ama muito, né, o que faz. Fico feliz que você largou o jornalismo. Né? Ficamos, que nós que ganhamos. E a senhora né? largou o jornalismo para vir acrescentar tanto ao judiciário. Pois é, e assim, como o meu currículo foi dito, resumidamente, né, tem 40 anos no Tribunal de Justiça da Bahia e acumulando uma experiência enorme, né, em toda essa carreira. Inclusive porque exerci também, não é, minhas funções lá no TRE durante 4 anos, também fui corregedora lá no TRE, fui corregedora das comarcas do interior no Tribunal de Justiça, e tudo isso me trouxe até onde eu estou hoje. Né? Com toda essa bagagem, eu conquistei, né, a confiança dos meus colegas que me elegeram para presidente nesse biênio. Confiaram na minha experiência, confiaram no meu trabalho. Sem dúvida. Excelente. E justamente, presidente, a senhora que é uma liderança, né, que inspira a todos nós, tem feito um trabalho excepcional junto ao Tribunal de Justiça. Nós queremos saber um pouco mais da sua trajetória, presidente. Conta pra gente, né, como é que foi essa sua trajetória até chegar como presidente, quanto tempo, como foi que começou na magistratura, por onde percorreu, para que a gente possa conhecer mais um pouquinho, né, dessa trajetória brilhante que a senhora tem. Inspiradora, sem sombra de dúvidas. Há 40 anos atrás, né, o mundo era bem diferente do que é hoje. Nós não tínhamos internet, nós não tínhamos celular, nossas idas para o interior, porque nossa carreira começa sempre no interior, nas comarcas pequenas, e naquela época nós tínhamos 4 entrâncias até chegar na capital. Hoje só temos 3, diminuiu uma. Então, é uma progressão. Nós começamos nas cidades menores e vamos passando para as maiores até chegar. Na época, a entrância final só tinha Salvador. Hoje nós temos muitas outras. E, assim, nós vamos aprendendo a cada passo que a gente dá. Vamos acumulando, né, as experiências. A presidência do tribunal, quando exercida por alguém que fez essa caminhada, é um pouco diferente. Não desmerecendo de forma alguma aqueles que entram no tribunal pelo 5º, né, seja da advocacia, seja do Ministério Público, não desmereço, mas, assim, não deixa de ser diferente, porque falta essa vivência, e essa vivência só tem quem caminhou durante 10, 20, 30 anos até chegar na presidência e ter uma noção do que é o Poder Judiciário. Então, a gestão administrativa nós não aprendemos na faculdade. A gestão nós adquirimos com essa caminhada, com essa experiência.
eu sou muito grata ao ex-presidente, desembargador Nilson Castelo Branco, porque ele me deu uma oportunidade enorme de conhecer melhor essa máquina do judiciário por dentro. Além da experiência que eu já tinha, ele me designou para esse cargo, que é o da coordenadora de apoio ao primeiro grau. Eu pude desenvolver um trabalho já no início, né? Muitas coisas que hoje estão já funcionando bem foram iniciadas quando eu estava na coordenadoria, pensando justamente em priorizar o primeiro grau, porque é lá que a justiça começa, é lá que as pessoas sentem e sabem o que é a justiça, não é no tribunal. Perfeito. Então, a porta de entrada da justiça é o primeiro grau, é o juiz da comarca. É a boca do funil. Exatamente. Então, tem que funcionar bem o primeiro grau. Não adianta o segundo grau funcionar bem, e funciona, o segundo grau é muito bom, é bem estruturado, se o primeiro grau não está bem. Então, esse foi assim, o meu sentimento maior de quando eu assumi a presidência, trabalhar direcionando todos os esforços para a melhoria do primeiro grau. E, além disso, eu ainda tive, né, a oportunidade de participar de alguns eventos fora, né, da Bahia, e me apaixonei pela tecnologia. Há uns 2 anos atrás, eu fui para um evento em Belo Horizonte, um evento da Extec, que é o Piccoli, né, que é um visionário, e hoje ele trabalha para muitos tribunais, inclusive conosco, e me apaixonei pela tecnologia e vi que ali estava um caminho que iria nos auxiliar muito para a melhoria da prestação jurisdicional. Então, foram meus 2 pilares, né? Meu discurso de posse, eu não sei se está aí nessa revista que eu entreguei a vocês, mas nele eu enfatizo esses 2 pontos principais da gestão: priorização de primeiro grau e tecnologia, investimento em tecnologia. Durante esses meses, esses primeiros meses agora, eu fiz questão, primeiro, de melhorar, de fazer com que nossos servidores e magistrados ficassem mais motivados, não é? E, para isso, a gente precisava reconhecer alguns direitos que estavam um pouco esquecidos, direitos que outros estados já tinham adotado, estavam pagando. Então, eu sentei com os servidores, fizemos, em 2 meses, construímos um plano de cargos e salários, legal. Com a satisfação geral. Me reunia uns 4 ou 5 vezes com todos os sindicatos, fechamos o plano, encaminhamos à Assembleia Legislativa no mês de junho ou julho, se eu não me engano. Estamos aguardando só a discussão e a aprovação lá na Assembleia. E, para os magistrados também, eu fiz um reconhecimento de alguns direitos que precisavam ser reconhecidos. E, com isso, eu acho que houve, assim, uma grande motivação de todos. E, além disso, com a reestruturação, nós estamos reestruturando os cartórios integrados, que é um ponto muito sensível aqui na capital. É um ponto de muita reclamação, e a gente reconhece que tem falhas. Tem cartórios que funcionam bem, integrados, outros não funcionam tão bem. E, por isso, nós estamos, inclusive, atendendo, independentemente da determinação que o CNJ fez, já era uma intenção nossa fazer essa melhoria, uma reestruturação. Teve uma equipe que foi a São Paulo, viu lá como é que estava funcionando, trouxe um modelo e nós estamos implantando aqui em Salvador, primeiramente nas comarcas de Salvador. E, a par disso, e após muita pesquisa e muita discussão, nós levamos ao Tribunal de Justiça uma proposta há mais ou menos uns 20 dias atrás, no último pleno, foi aprovada a migração de sistema. Vamos sair do
PJE e vamos para o EPROC, que é um sistema que está sendo utilizado pelos maiores tribunais do país com um sucesso tremendo. Nós fomos a Santa Catarina, nós fomos a São Paulo, que está começando agora, Rio de Janeiro, que já implantou, Minas Gerais, e estou indo na próxima semana ao Rio Grande do Sul para um encontro com o presidente do TRF 4, lá do Rio Grande do Sul, que é quem detém o código-fonte. Lá nasceu o EPROC, e de lá se espalhou. Perfeito. Então, nós temos assim uma certeza de que vamos melhorar. O PJE é um alvo também de muita reclamação, uma coisa que incomoda a todos. Primeiro grau e segundo grau também. Sim. De vez em quando nós temos também nossas quedas, problemas. E, assim, eu acredito que eu não vou concluir na minha gestão, evidente, né, porque é um processo longo. Nós estamos ainda nos primeiros passos, criamos uma comissão que vai acompanhar esse processo. Iremos, né, ao Rio Grande do Sul na próxima semana e assinaremos um termo de cooperação e, a partir daí, vai ser idealizado o projeto, né? As etapas que serão iniciadas até a implantação final. Houve até uma reclamação da OAB, porque não participou, não vai até adiantar isso. Mas, assim, não procede, porque ainda não temos. Nós simplesmente aprovamos, e isso é uma decisão administrativa privativa do tribunal. Nós não precisamos consultar ninguém para tomar essa decisão, porque é uma decisão interna nossa. Os outros órgãos participarão no momento certo. Haverá um momento em que os outros órgãos, a OAB, o Ministério Público, a Defensoria, todos os órgãos que utilizam hoje o PJE serão chamados e serão treinados, serão capacitados para a utilização do EPROC. Né? Tudo nas suas etapas. Né? Por enquanto, é uma etapa apenas interna. Apenas interna. Quando começar a etapa externa, todos eles serão chamados a participar. Foi uma decisão assim, que eu não podia tomar sozinha, né? Lógico, eu tive que convencer os meus pares, mas foi uma decisão, graças a Deus, unânime. Todos já conhecem, né, nos outros estados o sucesso desse sistema e concordaram em que nós trouxéssemos para cá. Presidente, eu vou só, antes da gente seguir para as demais perguntas, porque, assim, parte do que a senhora falou aqui, já falou de alguns feitos importantes, de alguns projetos importantes que foram feitos na sua gestão, né? E aqui nós temos, a senhora trouxe uns livros para nós, esse fala da sua liderança inspiradora, sem dúvidas inspiradora, né? Que traz aí parte desses projetos que foram implementados, e foram muitos já. Esse livro aqui das fotografias de Ney Pinto, Bahia, um olhar da justiça. Ney Pinto, que foi um servidor do Tribunal de Justiça, né, já falecido, mas deixou aí essa obra com fotografias belíssimas do nosso judiciário. Eu tenho aqui também um kit de imprensa que eu recebi, que eu agora também sou imprensa, além de advogada e professora, eu sou imprensa, com muito orgulho. Judiciário mais perto de você. É sobre isso que eu quero falar, mas antes não posso deixar de dar uma lembrança de um ano do JuizPod como forma de agradecimento. Muito obrigada. Espero que goste, é com muito carinho. E falando sobre o judiciário mais perto de você, essa democratização do judiciário, essa preocupação com o acesso à justiça, é o que eu quero lhe perguntar, presidente. Primeiro, parabenizar, porque isso é louvável. Foram algumas medidas que têm sido implementadas e trabalhadas de melhor forma, assim, dado
dado continuidade a alguns trabalhos que já foram implementados antes e que já eram importantes e agora estão aí aprimorando, né, ao longo do tempo. Mas essa preocupação de acesso à justiça, de acesso à internet, né, de uma linguagem acessível, que é super importante, é a razão de existir, inclusive, desse podcast. Então, é a nossa missão, passar acesso ao judiciário, ao direito, a pessoas, né, de maneira acessível, democratizando também a informação. Mas isso é super importante, eu sei que é um dos pilares da sua gestão. Temos alguns projetos, abrindo caminhos para uma justiça mais cidadã. Teve a implementação de salas passivas, que é super importante. Um projeto de inclusão digital e o Conecta Justiça, que visa levar o acesso à internet a pessoas que não têm situações de vulnerabilidade social, que não têm esse acesso à internet. Né? Então, eu queria que a senhora comentasse um pouco desses projetos de maior acessibilidade, democratização da justiça para a população, sobretudo para a socialmente vulnerável, e como isso já tem feito a diferença ao longo da sua gestão. Como é que o que é que a senhora tem recebido de retorno positivo, já que eu não tenho dúvidas que foram muitos? Isso. Sempre foi também uma preocupação muito grande com essa questão do acesso à justiça. Como eu disse, hoje, né, o mundo é tecnológico. Quem não estiver no mundo digital está fora do mundo. Então, como levar esse acesso digital para aquelas pessoas que não têm recurso, não têm um celular, não têm um computador, moram em lugares longínquos, distantes. Que é muito comum, infelizmente. Exatamente. A gente vê até alguns advogados que atuam no interior, que atuam em locais com menos acessibilidade. Eu já vi amigos, colegas, tendo que levar o celular ou pedir para um motoboy entregar um celular para que o seu cliente consiga participar de uma audiência. Exato. Né? Mas, por favor, continue. E ainda temos uma dificuldade aqui na Bahia. Tem lugares que a internet aí não é boa também. Tem, né, esse problema. E por isso, já é outro projeto nosso que implantamos o Wi-Fi em todos os fóruns da Bahia. Wi-Fi próprio. Ninguém vai depender mais de ter internet ou não tem. Nós teremos o nosso Wi-Fi próprio em todos os fóruns. Então, nós pensamos, ainda era coordenadora de apoio ao primeiro grau, com a presidência do desembargador Nilson, e começamos esse projeto de implantação das salas passivas. O que é a sala passiva? É uma sala dentro do fórum, onde é bem simples, é um computador, uma mesa, uma cadeira e um servidor. Né? Basta isso. Para que a pessoa que não tem o acesso à justiça, que mora lá naquela comarca distante, mas precisa participar de uma audiência, por exemplo, aqui em Salvador, ele precisa saber como está o processo dele, uma informação, alguma coisa. Então, ele vai nessa sala passiva e esse servidor, que é chamado de facilitador, ele senta com a pessoa, pergunta o que ele quer e ali ele auxilia aquela pessoa a fazer a sua consulta, obter uma certidão, participar de uma audiência como parte, como testemunha, entrar em contato com o cartório, fazer o balcão virtual para saber. Então, importante. Tudo isso ele faz na sala passiva. E daí nós partimos. E aqueles municípios que não têm fórum, não é? É verdade. Porque nós só temos 204 comarcas com fórum, mas temos mais de 300 municípios no estado da Bahia. E como fazer nesses outros? Então, nós idealizamos os pontos de inclusão digital, chamados de PIDs. Né? Esses PIDs são idênticos às salas passivas, é a mesma estrutura, só que nós fazemos uma parceria com a prefeitura deste município, que nos cede um local, num prédio público mesmo, na secretaria ou na própria prefeitura, um lugarzinho onde tiver uma sala,
E ele coloca o equipamento e nós damos o treinamento para o servidor da própria prefeitura e ali o cidadão vai ter o mesmo acesso à justiça que ele teria no fórum. Os prefeitos gostaram muito da ideia. Nós tivemos uma adesão. Na época, foram mais de 20, eu não sei quantos nós temos hoje, mas nós fizemos mais de 25 termos de cooperação com prefeituras, porque eles disseram, poxa, mas é muito melhor eu montar isso e atender a população do que eu ter que pagar transporte para aquela pessoa ir no fórum, participar da audiência, né? Porque as pessoas pobres, elas pedem, né, aos prefeitos o transporte, a alimentação, tudo isso. Não, para mim é muito melhor. Então, fomos instalando essas salas. Por fim, surgiu um projeto em Rondônia, Roraima, um estado assim que é tão grande quanto o nosso e tem assim uma dificuldade muito grande também de acesso. Agora, não me lembro exatamente qual foi o estado, e que nós estávamos num encontro e vimos esse projeto. E, olha, esse projeto a gente pode levar para a Bahia. E é o Conecta Justiça. Fantástico. Que hoje é o maior sucesso. Por quê? Pela simplicidade. Então, nós criamos um cartaz, é muito simples. Tem um cartaz com um QR Code naquele cartaz. O cartaz diz, né? Aqui é o Conecta Justiça. Aponte seu celular para o QR Code, você terá acesso a todos os serviços do Tribunal de Justiça. Sensacional. Ali funciona exatamente como se fosse também uma sala passiva. Só não vai ter o facilitador. Mas, assim, a pessoa ela acessa o balcão digital, ele pode até participar de uma audiência. E aonde pode ter um ponto desse? Em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Pode ser numa prefeitura, pode ser numa escola, pode ser num supermercado, numa farmácia, numa padaria, em qualquer lugar. Nós temos hoje, já aqui em Salvador, outro dia eu fui fazer o exame de sangue, até com o marido, no Lab Checkup, estava lá, na parede do Lab Checkup, tinha feito um termo de cooperação conosco, estava lá o cartaz do Conecta Justiça. Então, eu acho que esse, assim, o projeto mais procurado atualmente dentro do Tribunal de Justiça. Chegam muitos pedidos para colocação, até porque é muito simples, não exige investimento, né? E é um acesso formidável. Sensacional. O que me deixa assim, mais feliz é ver o entusiasmo da senhora com seus projetos. Né? Isso torna muito mais admirável, né? Não é à toa o sucesso que tem sido, porque a gente percebe no bate-papo que a gente está tendo aqui, de forma leve, descontraída, que a senhora se empolga mesmo, né? E por isso que as coisas têm dado muito certo, porque é a questão do se importar. Isso. Então, é perceptível, né, que a senhora abraça o projeto e as coisas acontecem. E isso tem refletido diretamente, né, nós que também somos advogados, na questão da própria produtividade no tribunal. Como essa parte tecnológica tem contribuído para o aumento dessa produtividade no Tribunal de Justiça, em que pese também de saber, né, também do aumento até desproporcional do número de processos diários, né, que vocês recebem, mas tudo isso, toda essa implantação de todos esses programas da parte dos sistemas de internet, de tecnologia, tem contribuído. Então, presidente, eu queria que a senhora pudesse comentar um pouco, né, como isso tem refletido na produtividade, quais são os ganhos que o Tribunal de Justiça tem recebido por conta disso. Inclusive, presidente, só antes da senhora responder, tiveram alguns projetos, eu sei que a senhora está concorrendo ao Prêmio de Inovação JX, né? Não sei se eu falei certo o nome, mas está concorrendo justamente por conta desse trabalho que Matheus muito bem destacou aqui, com inovação e tecnologia, que é fundamental, não é futuro, é presente, assim a gente fica defasado se não acompanhar de maneira muito rápida,
Por isso a importância de conectar os cidadãos para aproximar ao judiciário, e muito louvável essa iniciativa. Mas eu queria lhe perguntar, dentro desse destaque que o Tribunal de Justiça e a senhora estão tendo na inovação e na tecnologia no Poder Judiciário, tem alguns projetos que se destacaram. É o Axé Lab, que é um laboratório de tecnologia e inovação do Tribunal de Justiça. Tem o Oxóssi e tem também um importante, que é o painel de privatização de processos, né, que visa ali priorizar alguns processos e alguns atos para que isso, de alguma forma, oriente e dê vazão para os magistrados. Eu queria perguntar para a senhora duas coisas, emendando essa pergunta de Matheus, sobre esses projetos, como ele já tem impactado nessa produtividade que Matheus destacou e no acesso à justiça. E eu queria lhe perguntar também como é que são escolhidos os nomes desses projetos, presidente, que eu achei muito criativo e achei muito regionalista e eu tenho muito orgulho disso. E quero lhe perguntar também. Fiquei curiosa. Bom, nós temos dentro do Poder Judiciário, né, o setor de tecnologia e informação, a CETIM, e a CETIM já vinha trabalhando algumas ideias justamente decorrentes desses eventos que nós participamos, né, e que, eu disse, há quase 3 anos atrás, né, eu comecei a frequentar e comecei a incentivar isso dentro do tribunal, ainda sem ser presidente. Mas o desembargador Nilson foi muito receptivo também. E eu buscava mostrar, né, que ali é o caminho, um caminho sem volta, o caminho da tecnologia. Não tem como ninguém hoje, tribunal nenhum, pode ter produtividade sem investir em tecnologia. Perfeito. Então, isso foi compreendido e os técnicos nossos lá começaram a trabalhar em soluções para melhorar a produtividade. E nós, então, começamos com pequenos robôs, né? Pequenos robôs que começaram a auxiliar. O primeiro deles veio até por inspiração do STJ e se transformou num dos maiores projetos. Era o robô chama Atos, lá no STJ, e aqui nós batizamos com outro nome. E, além desse, nós começamos a desenvolver um robô específico para as execuções fiscais, porque o ministro Barroso, logo no início também da gestão, ele traçou como meta o enxugamento das varas de fazenda pública, que hoje são abarrotadas. É o maior gargalo que nós temos no sistema judiciário brasileiro. São as varas de fazenda pública. Aqui, em Salvador, e nas comarcas maiores aqui, nós temos varas com 25 mil, 30 mil processos. Sendo que muitos deles são processos que não vão para lugar nenhum. Porque as prefeituras, né, principalmente, né, as prefeituras ingressam com cobranças de IPTU de valores tão irrisórios que não compensam. Então, isso foi feito um pacto nacional. Eu fui a Brasília, inclusive, junto com o presidente do Tribunal de São Paulo, e lá nós firmamos um termo de cooperação. Depois, os outros estados todos aderiram para justamente eliminar esses processos. Então, foi um trabalho assim, grande da desembargadora Lourdes Medauá, que ficou à frente desse projeto, junto com a doutora Kate, que é juíza auxiliar da presidência do CNJ. E só aqui na Bahia, sim, e foi criado um robô para isso. Esse robô, ele identifica essas ações e ele seleciona, ele já dá a minuta de arquivamento, né? E o juiz só faz conferir e assinar. Então, com isso, em pouco tempo, poucos meses, nós já demos baixas em mais de 200 mil ações aqui no estado da Bahia. Nas comarcas de Salvador, já fizemos Camaçari, Vitória da Conquista, já fizemos em várias comarcas. Ainda faltam muitas, né? Nós estamos prosseguindo esse trabalho. Isso para limpar.
limpar a vara e deixar o juiz trabalhar nos processos que realmente têm futuro, vamos dizer assim, né? Onde o município ou o Estado vai alcançar a recuperação do seu crédito. Bom, esse também é um robô importantíssimo que nós temos. E temos, aí partimos para os gabinetes de juiz. E aí vieram, né, o PPP, que é o painel, né, de produção. Para quê? Para ajudar o juiz a saber o que ele tem ali dentro da vara. Porque você abre o PJE e vê umas filas cheias de processos, você não sabe ali qual é o tema, não sabe nada. Fazer uma gestão, né, desses processos ali eletronicamente. O PPP ele dá um panorama do que tem naquela vara. Então, ele quer saber quantos processos, numa vara de família, quantos processos de alimentos eu tenho, ele dá. Ele dá o número e ele dá a relação, por data. Você vê o mais antigo, do mais antigo até o mais atual. Importante. Então, você pode selecionar também pelas metas. A meta 1, a meta 2 são os processos, julgar os processos mais antigos, né? Você pode selecionar por ali, ou por tema, ou por meta. É um painel que tem ajudado muito os juízes na organização dos seus gabinetes, né? E, assim, nós temos outros também. Como eu gosto da área, mas não entendo muito, não, né? Confesso que eu não sei explicar bem. Bom, com isso tudo, nós estamos concorrendo no dia 21, vai haver uma premiação lá em Brasília, da JX. Nós estamos concorrendo com 3 robôs. Oh, que maravilha. O Oxóssi, que está sendo assim, um sucesso nacional, muitos estados têm pedido o Oxóssi, por quê? Porque ele tem uma parte de inteligência artificial que ele lê e identifica o assunto daquele processo, né, por palavras-chave, e seleciona. Ele busca decisões similares, ou na mesma vara, no mesmo tribunal, ou em outros tribunais, ele busca, e todo esse conjunto ele fornece ao juiz para ele elaborar a sua sentença. Nós estamos partindo agora para uma segunda etapa do Oxóssi, que é a elaboração realmente da sentença. E, além de fazer tudo isso, ele ainda vai fazer a sentença, apresentar a minuta para o juiz concordar. Ele assina, né? Uma proposta de minuta. É uma proposta de ementa, de sentença, que o juiz pode ou não aprovar, lógico, né? Sim. Mas, assim, é um avanço extraordinário. Então, nós estamos concorrendo com o Oxóssi com mais 2 robôs. Nós estamos concorrendo em 3 categorias. E tenho também, eu fui finalista, né, na categoria de liderança exponencial. Em razão, não é, muito desse trabalho, né, meu, com certeza, na busca, né, da tecnologia, e que culminou, inclusive, com a inauguração do Axelab há cerca de 1 mês e meio, mais ou menos. Nós não tínhamos aqui na Bahia, vários estados têm, né, seus laboratórios de inovação. Nós temos técnicos aqui e ali, mas precisava de um local para reunir isso e ser ali um centro de inovação, um centro de pessoas que pensam, que olham para o futuro. E, assim, inauguramos isso. Até a conselheira do CNJ veio no dia da inauguração e ela incentiva muito, né, a tecnologia nos tribunais. E tem sido, assim, maravilhoso. Já estamos produzindo muita coisa dentro do Axelab. Sistemas que a gente estava precisando, não tinha como. Então, temos lá, na hora que a gente chega lá, é uma maravilha, a gente vê, principalmente jovens, né? Os jovens, temos muitos estagiários, né? Estamos recebendo visitas de faculdades também, que estão vindo conhecer. O Axelab? Nosso Axelab. Ah, que bacana. Gente de outros estados. Recentemente, na semana passada, vieram servidores do Maranhão conhecer o Axelab, né? E estamos, assim, em início ainda, mas já produzindo bem.
Eu acho que nesse campo nós vamos ser realmente bastante inovadores. Bahia aí sendo pioneira, capitaneada, né? E referência nacional, meu amigo. Fantástico. Eu acho bacana, quando a gente conversa de tecnologia, eu confesso que eu sou aquela pessoa aqui, tô cheia de papel, sou processo imprimo pra desapegar. Tem que desapegar, né, doutora? Diga pra ela. Antiquada, mas eu tava conversando esses dias com o meu sócio, o Thiago Aires, ele tava falando do chat GPT. Aí eu já toda vez que o chat GPT, eu não vou usar isso nunca, porque a gente vai implementar um sistema lá também de robotização no escritório. E ele tava me explicando, e o meu avesso, assim, ele falou, Karina, me mandou um e-mail ali, aí falou, ó, esse e-mail que eu te mandei aqui foi dentro da vetorização do que eu falei. Então, quando a gente pensa em sentenças robotizadas, né, de minutas ali que são disponibilizadas para o juiz aprovar ou não, a gente pode ter um receio anterior, mas esses robôs hoje eles estão tão modernizados, eles são tão capacitados que você consegue vetorizar, entender qual é o entendimento que aquele magistrado tem em determinadas situações, qual é a linguagem, até a linguagem do magistrado. Então, tudo isso faz com que otimize o trabalho. Né? Aquele trabalho seja otimizado, submetido ao juiz, que vai ali revisar, eventualmente mudar o que tiver que mudar, mas já vai, sem sombra de dúvidas, enxugar muito do trabalho da justiça, que a gente sabe que é cada vez mais, embora a produtividade hoje esteja sendo louvável no TJ, a gente sabe que tem cada vez mais processos, né? E isso também é fruto, sem sombra de dúvidas, da maior acessibilidade. Isso não é necessariamente um fator negativo. O fato de termos mais processos significa que as pessoas estão tendo mais acesso ao judiciário também, né? E isso é fruto do trabalho que está sendo feito. Eu queria lhe perguntar, presidente, quanto eu fiquei encantada com o trabalho de vocês no Pacto da Linguagem Simples, que é um pacto nacional. Inclusive, eu sei que o Tribunal de Justiça recebeu um selo do CNJ por conta desse trabalho. Inclusive, quero, mais uma vez, parabenizá-la por estar aqui conversando conosco, a gente que tenta levar uma informação de forma clara e simples para as pessoas. A ideia é que as pessoas consigam entender o seu trabalho, o trabalho do Tribunal de Justiça e a forma de acessar a justiça, a importância desse trabalho. Mas essa linguagem simples foi recebido o selo do CNJ. Inclusive, eu vi que tem um guia prático para magistrados de linguagem simples. Que é importante, né? Porque a gente tem uma linguagem que é só nossa, o juridiquês, que muitas vezes nem advogados ou nem serventuários, pessoas que atuam com direito, porque é um português que às vezes mais parece grego, né? Além do latim que a gente já usa, é um português que mais parece grego muitas vezes. Então é importante essa comunicação acessível, tanto por parte de nós advogados, e é uma coisa que eu busco fazer lá no escritório, como da instituição como todo, do Poder Judiciário como todo, seja um trabalho de um promotor, de um magistrado, né, de um serventuário, para que as pessoas consigam acessar a justiça. Então, eu queria lhe perguntar do impacto que está tendo esse pacto da linguagem simples, o que é que a senhora já vislumbrou assim, de positivo nesse trabalho e como é que funciona esse guia prático para os magistrados, que eu fiquei super curiosa. A linguagem simples, né, ela traz justamente isso, possibilidade de transparência do Poder Judiciário, das decisões do Poder Judiciário e acessibilidade. Fundamental. Para que as pessoas leigas, vamos dizer assim, né, que não entendem nada, possam entender o que está acontecendo no processo dele, alguma coisa. Então, eu sempre fui adepta nem tinha essa coisa ainda da linguagem simples, mas, na época que eu era coordenadora, né, de apoio ao primeiro grau, também nós vimos em Brasília, numa dessas viagens que eu fazia, a doutora Viviane, na época, era a diretora de primeiro grau, nós vimos em Brasília, no laboratório ainda de lá, esse embrião de projeto, né, que seria o quê? Seria que nós fizéssemos atos judiciais, atos processuais, numa linguagem mais acessível ao cidadão. Então, nós vimos isso lá e trouxemos para cá também esse projeto da linguagem simples. Formamos um grupo de trabalho, começamos a elaborar algumas peças processuais. Por exemplo, um mandado judicial,
Quem já recebeu um mandado de citação, por exemplo, que não, uma pessoa que não seja da justiça Fica não vai confuso. entender nada. Não sabe nada. nem o que se trata. Não entende absolutamente nada. Aquela linguagem, todo mundo, fulano de tal, manda, oficial de justiça, que as suas vezes fizer, que vá no endereço tal e procure. E a pessoa lia aquilo ali, não sabia nada, aí ia para o cartório procurar, né? O que é isso aqui? Traduz para mim. mim. O que é isso, né? Então, nós fizemos um modelo, né? Foi o primeiro ato nosso, foi um modelo de mandado de citação. Uma coisa assim, absolutamente simples. Tem, inclusive, usando efeitos visuais, né? Nós usamos símbolos também. É uma das formas da linguagem simples, né? Muito Um dos bom. elementos. Que legal. É o uso de símbolo. Então, nós dizemos assim, bom, você está sendo chamado para responder um processo tal, pelo senhor fulano de tal, ou pela senhora fulano de tal. Você terá tantos dias para constituir um advogado, ou se você não tiver advogado, procurar a Defensoria Pública. E nisso nós já colocamos os telefones todos, colocamos QR Code, tudo nesse mandado bem simples, que qualquer pessoa que leia vai entender o que está acontecendo. E vai fazer exatamente o que nós estamos sugerindo que se faça. Verdadeira ideia de democratização e acessibilidade à justiça, né? Você compreender o que é que a justiça está ali chamando a fazer. Exatamente. Fantástico. Pois é. Esses são atos processuais. Mas, assim, como nós não podemos impor isso, nós estamos sugerindo, divulgando, pedindo a todos, né, que façam adesão, os cartórios, né, adiram a esses modelos que nós já temos. E a atual coordenadora de apoio ao primeiro grau, que é a desembargadora Lourdes Mendoá, ela está prosseguindo com esse projeto. Então, nós partimos também para um modelo de sentença com uma linguagem também bem simples, não é? Importante. E agora, com a... sim, isso eu tinha começado a fazer. De repente, o ministro Barroso assume a presidência do CNJ e vem com o projeto de linguagem simples. Propondo um pacto nacional. Claro que a Bahia foi a primeira. Lógico. A correr e a Maravilha, que orgulho. Com certeza. Exato. E todos os estados hoje já aderiram, já trabalham nisso. E é principalmente um movimento de conscientização. Porque é muito difícil. É muito difícil aquele profissional que vem de uma faculdade, que é uma faculdade que faz com que você assuma essa linguagem rebuscada, né? Dá um valor a isso. Isso, perfeito. A coisa que eu mais ficava chateada com um assessor meu era quando colocava expressão latina no meu voto. Não coloque. Eu não estudei latim. Eu não sei falar latim. Então, eu não vou ler um voto lá e falar bobagem. Não quero citação latina. Se colocar, coloque do lado a tradução, entre parênteses. Porque eu não vou ler o latim, eu vou ler o português. Entendeu? Então, é difícil a gente tirar essa mentalidade dentro da justiça. É um exercício. Principalmente os mais antigos, já acostumados, né, com essa linguagem. Eu já ouvi assim, advogados, até assessores. Tem um assessor mesmo que é contra. É um absurdo, a linguagem jurídica vai desaparecer. Não vai. E você pode usar nos meios acadêmicos, nas publicações. Agora, o povo precisa entender o que a gente fala. Não adianta você botar fazer um voto maravilhoso, cheio de citações, cheio de expressões, e a pessoa a quem se destina aquele voto não saber nem o que é. Meu irmão, uma vez, recebeu uma sentença, ele me perguntou, eu ganhei ou eu perdi? Porque eu não estou entendendo aqui. Imagine, né? Então, a gente precisa realmente romper essas barreiras.
a gente precisa incentivar o uso cada dia mais da linguagem simples. E, para isso, o CNJ está sendo assim, um grande incentivador. Ótimo, perfeito, porque a gente já trabalhava com isso e agora mais ainda. É um trabalho que é assim fundamental. Total. Para o cidadão, é realmente a possibilidade de acesso à justiça, é compreensão do que está sendo ali levado ao conhecimento dele, que impacta a vida dele. Mas eu rememorei a senhora falando aqui uma situação, enquanto advogada, uma vez eu passei uma análise de um processo a um estagiário que era um estudante do direito. E a gente era a defesa. Quando eu vi, a análise que ele fez foi no polo de acusação. Ele ficou confuso ali no processo, não entendeu muito bem o que é que ele estava fazendo. Enquanto professora, eu falo sempre para os meus alunos, primeira coisa que vocês têm que entender é qual é a missão de vocês naquele processo. Vocês estão na acusação ou na defesa? Porque, às vezes, para quem não está muito afeito ainda, para quem ainda está pegando uma prática, mesmo tendo um conteúdo teórico, fica um pouco atrapalhado, né, com algumas coisas, porque realmente tem uma linguagem que é muito própria do direito, muitas vezes muito rebuscada, expressões que às vezes não são sequer no português. Então, realmente, essa linguagem mais simplificada, ela não é importante, não. Ela é crucial. Né? Quero parabenizar mais uma vez aí por esse trabalho. Não, fantástico, né? Fantástico. Eu fico feliz, inclusive. Outro dia eu estava comentando com Karina que eu estava na televisão e tinha uma matéria falando justamente para o cidadão conhecer o Poder Judiciário. Fazer uma matéria do Fórum Rui Barbosa, para a história, até convidando as pessoas a conhecerem a história. Então, isso, de fato, traz um pouquinho, né? Você deixa o Poder Judiciário mais próximo. Mas eu tenho uma pergunta, lendo o currículo da senhora, a gente destacou aqui que a senhora teve uma experiência na Justiça Eleitoral. Queria que a senhora comentasse um pouquinho para a gente aqui como foi essa experiência na Justiça Eleitoral, né? O que a senhora percebeu de mudança, essa questão da tecnologia, né? Já chegou também na Justiça Eleitoral, pode melhorar. Como é que foi a sua experiência, presidente, lá? Na época em que eu fui juíza lá do Tribunal Regional Eleitoral, ainda era juíza de direito, estava assim, não estava começando, mas estava bem no início das urnas eletrônicas, né? Estava numa fase de adaptação, ainda tinha muitos problemas. Na eleição, às vezes, quebravam muitas urnas, tudo. Havia muita desconfiança por parte dos políticos, né? Se aquela urna era segura mesmo, se não tinha possibilidade de fraude, essa coisa. Mas, com o tempo, hoje se vê, não é, que está consolidada a urna eletrônica como um processo seguro, garantido, livre de qualquer fraude. Não existe possibilidade de fraude. O que não acontecia antigamente, porque eu fui juíza eleitoral no interior, muitos anos, e nós fazíamos tudo na base do papel ainda, né? Como o voto em papel. Eu ainda estou nesse como faziam os incas, os astecas, os maias. E você, né? E Karina Calisto. Abria voto a voto, ia contando, ia anotando, e os partidos discutiam, esse aqui é, esse aqui não é, aqui é nulo, aqui não é. Quer dizer, a gente passava quase que 3 ou 4 dias só contando o voto. Imagine que loucura. E ali passava muita coisa, né? Ali era um campo aberto para fraude. Sem dúvida. Se falava muito aquela corrente, né? Principalmente lá no interior, aqueles lugares mais afastados, se passava aqueles votos já marcados, né? Para as pessoas mais simples, né? Mais humildes, jogarem na urna sem nem compreender direito o que era aquilo. Então, hoje não existe mais isso. Então, foi um avanço e eu considero, assim, nesse ponto, o Brasil como um dos mais avançados do mundo. Nem nos Estados Unidos, né, que é um país tão avançado, ainda existe ainda tem a minha mentalidade de papel. O processo é muito complicado, sujeito a fraudes, né? Já o nosso é bastante avançado. Com certeza. Então, a minha experiência no eleitoral foi boa porque é uma justiça diferenciada, né? Uma justiça que tem uma estrutura muito boa,
porque é federal, né? Um tribunal federal, tem uma estrutura boa, tem um suporte muito bom e, assim, é pequeno, não é tão grande, né, como o Tribunal de Justiça, e temos pessoas especializadas ali, que dão uma assessoria muito grande. Qualquer magistrado, desembargador que vai para lá tem uma assessoria muito boa. Então, é um tribunal diferenciado realmente. E se sente muita diferença do Tribunal de Justiça. Queria lhe perguntar, presidente, eu vou pedir licença aqui agora da área jurídica para poder lhe fazer uma pergunta que é uma curiosidade com a sua atuação enquanto governadora interina. Foram 10 dias, mas eu sei que logo no início desses dias a senhora já teve aí alguns projetos importantes, inclusive um que fala, que é capitaneado por mulheres. Quero que a senhora fale dessa sua atuação enquanto governadora interina e vou perguntar de maneira muito simples, te pedir licença para perguntar o que é melhor, a caneta ou o martelo na mão? Foi uma experiência diferente também, né? E eu fui surpreendida, eu tinha 1 mês e pouco, acho, né? Era que eu estava na presidência, e fui surpreendida, faltando 2 dias apenas. Olha, amanhã a senhora vai assumir a governadoria. Aí eu disse, como? Não, porque o governador vai viajar para o exterior, o vice era candidato, né? Era candidato. Geraldo Júnior era candidato à prefeitura, e o presidente da Assembleia, que era o segundo na ordem de sucessão, e tinha a esposa como candidata a prefeita no interior. Isso. Então, a senhora, terceira na linha de sucessão, vai ter que assumir. Ter que se unir. Tá bom. Então, foram 10 dias, mas, na verdade, só foi 1 semana, né? Porque a gente não conta os fins de semana. E, coincidentemente, no primeiro dia logo, na segunda-feira, teve esse evento promovido pela Secretaria das Mulheres. E eu fui, claro, né, representando não só o Tribunal de Justiça, como o próprio governador do Estado. Foi uma alegria. Foi uma alegria que eu nunca vi igual, né? As mulheres que estavam participando, a secretária e todo o secretariado. Por sinal, o governador Jerônimo, ele valoriza muito a figura feminina no governo dele. Tem várias secretárias de Estado, mulheres. E ele valoriza muito. E valoriza tanto que, quando ele transmitiu o cargo para mim, ele fez assim, quase que uma festa, né? Uma coisa que deveria ser simples, só uma transmissão de cargo. Ele fez questão de enfatizar justamente isso, né? Por ser uma mulher que estava assumindo a governadoria. E, assim, então foi um momento assim muito bom, porque era uma comemoração que a Secretaria das Mulheres estava fazendo, um evento muito bonito, com a participação maciça, aquele auditório ali da Assembleia Legislativa repleto de pessoas. E, para mim, foi assim, motivo de muito orgulho estar ali como mulher, representando, né, o governador do Estado da Bahia. E, como esse, participei de outros eventos também, e não todos, né, porque a agenda do governador é 10 vezes pior do que a minha, e eu não consegui acompanhar tudo naquela semana. Eu fui aos que eu pude. Importante, né, naquela semana foi a questão do voo Salvador-Paris, né, que estava em elaboração. Foi o lançamento, praticamente, ali, né, desse novo voo Salvador-Paris. E um evento da Secretaria de Cultura. Foram os que mais me marcaram assim, nessa semana, com a presença até da ministra Margarete Menezes, né, lá na Fonte Nova. Foi um evento de uma feira cultural. Todas as regiões, né, do estado da Bahia levaram os seus artesanatos, os seus trabalhos para expor. Inclusive os indígenas, os negros, tudo foi um evento também magnífico, assim, que eu tive muito orgulho de participar. E inclusive,
falei nome lá, não é do governador, eu tinha que falar sempre. E mais um também foi uma visita à escola em tempo integral. Né? Nós temos assim, esse projeto também do governo do estado, que é muito bom. As escolas em tempo integral, eu fui conhecer lá no subúrbio, essa escola, e eu vi os alunos chegam pela manhã e passam todo o dia lá. Pela manhã eles têm aula, tem merenda, tem almoço. A parte da tarde eles fazem outras atividades, né? Futebol, esportes em geral, natação, judô, várias atividades. Eles escolhem, né, o que fazer. No final da tarde eles vão para suas casas. Então, um projeto também magnífico, que eu fiquei muito impressionada, porque às vezes a gente está de fora e não sabe o que o governo está fazendo, né? Então, eu tive essa oportunidade de ver o quanto o governo do estado trabalha. E um dos projetos também que me impressionou e que eu fiz questão de colocar o Tribunal de Justiça também à disposição é o projeto Bahia Sem Fome, né? Que é um projeto também que incentiva a agricultura familiar. E tem muitos municípios do estado da Bahia que produzem muita coisa e o governo incentiva isso e faz cooperativas e, com isso, busca melhorar, não é, a questão da alimentação aqui no nosso estado. Então, foi uma experiência assim, enriquecedora. Foi uma semana em que eu fiquei assim, abri mais até minha visão do que o Poder Judiciário poderia até fazer que bacana, para participar de tudo isso, que é importante, né? Nós trabalhamos para a sociedade, né? Nós não somos só julgadores. Olha a caneta, né? E olha né? a outra visão que nós temos, né? Então, essa visão social é preciso que a gente tenha. O Tribunal de Justiça precisa olhar para fora, não só para dentro. Muito tempo o Tribunal de Justiça foi fechado, olhando para dentro, mas de um certo tempo para cá começou-se a entender que a gente precisava abrir as portas para o mundo, enxergar o mundo. E o mundo não é só processo. Perfeito. Tem outras coisas. Tivemos então, algumas gestões importantes nesse sentido. Daí, no domingo passado, por iniciativa da Secretaria de Gestão de Pessoas, lá do Tribunal, nós fizemos a primeira corrida do Judiciário. Uma participação tremenda, mais de 400 inscritos, magistrados, servidores. Foi no domingo de manhã, lá no Centro Administrativo. Uma confraternização, uma alegria, uma vibração, uma coisa diferente, um domingo diferente para todos nós, né? Um congressamento entre todos. E, com isso, arrecadamos também doações. Nós pedimos doações, alimentos, e arrecadamos mais de 2 toneladas de alimentos. Oh, que maravilha. E hoje, pela manhã, antes de vir para aqui, nós fomos às obras sociais de Irmã Dulce e fizemos a entrega. Então, é a participação social. E nós precisamos também ter esse olhar. Perfeito. Perfeito. Eu quero só emendar uma pergunta aqui para eu não esquecer, que é algo muito importante da gente destacar, que está dentro do que a senhora falou. Primeiro, parabenizar também, que a gente citou aqui, desembargador Dr. Nilson Castelo Branco, que também fez uma gestão de acessibilidade e democratização. Sim. Mas a gente falou aqui da representatividade feminina, a senhora que atuou aí enquanto governadora interina, 10 dias que eu estou vendo que foram de muito trabalho, mas quero perguntar à senhora, porque a senhora é a 4ª presidente mulher do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que pode parecer, para quem nos assiste, que é um número significativo, mas não é. O Tribunal de Justiça está fazendo, salvo engano, 415 anos. É o tribunal mais antigo das Américas. Cada gestão é um biênio de 2 anos, então, se somarmos os 4, são 8 anos apenas com a mulher à frente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. E isso mostra a importância do seu trabalho, que a gente está vendo aí quantos projetos
até com um tempo de gestão que ainda não chegou nem na metade, né, do biênio, mas que já foram tantos projetos importantes de destaque nacional que foram implementados. E eu digo muitas vezes que a gente precisa dizer o óbvio. A competência feminina em cargos de gestão. E a senhora está representando isso. Eu, enquanto advogada, me sinto representada por ter no Poder Judiciário baiano uma mulher que está fazendo um trabalho de diferença. E eu quero lhe perguntar, neste papel de presidente do Tribunal de Justiça, o que a senhora sente que a mulher tem a acrescentar para além da representatividade, o seu olhar, a sua atuação, e como a senhora tem recebido a importância da sua atuação para mulheres, sejam cidadãs, sejam advogadas, sejam do próprio Tribunal de Justiça, o fato da senhora estar ocupando esse cargo tão importante hoje? Uhum. O que você falou é uma verdade muito grande. Em 415 anos, né, de tribunal, só 8 anos foram ocupados, a presidência foi ocupada por mulheres. Isso se deve, claro, né, a uma mentalidade antiga em que a nossa sociedade era muito machista, não admitia nem o ingresso de mulheres na magistratura. A primeira mulher que ingressou na magistratura foi a depois desembargadora Oni Silva, que veio a ser desembargadora há pouco tempo, eu não me lembro a data exatamente, mas não tem muito tempo, não. Foi a primeira mulher que entrou no tribunal. Imagine. Depois dela começaram a entrar mais algumas, e chegamos, né, na 4ª presidente. Mas, assim, eu acho que não é uma coisa deliberada. Eu acho que é uma questão cultural mesmo. Sim. É uma dificuldade, né, de se reconhecer na mulher a mesma capacidade do homem. Mesma capacidade intelectual, física, não existe diferença, a não ser em alguns pontos. E aí é que vem a questão de, por ser mulher, há um olhar diferenciado, não tenha dúvida, né? A mulher tem uma sensibilidade maior. Eu vejo isso assim como uma grande qualidade, uma sensibilidade de enxergar o outro de uma maneira diferente do homem. O homem seria, assim, vamos dizer, mais técnico, mais direto, mais objetivo. Já a mulher, ela tem um olhar mais sensível, ela busca entender o outro, entender o anseio do outro, para procurar soluções que levem à satisfação desses anseios. Não é? Então, é uma diferença sutil, sim, mas eu acho que faz um diferenciamento no agir de cada um. Perfeito. Presidente, essa questão da sensibilidade que algumas pessoas enxergam como fraqueza, eu costumo dizer que é uma percepção apurada, né? Que, de fato, culturalmente, eu acho que a mulher desenvolveu. Isso faz toda a diferença, como a senhora falou. Parece algo simples, mas é impactante, sobretudo no cargo de gestão. Não é? Na gestão, seja mulher, seja homem, você precisa ter atitudes firmes. Sim. Você não pode ser uma gestora e que flexibilize a ponto de perder até a autoridade, né? Não é isso. Eu busco sempre um entendimento muito grande dentro do tribunal. Eu tenho um tratamento, busco um tratamento muito igual com meus servidores, meus assessores, mas, ao mesmo tempo, eu sou firme. Tem momentos, não é, que eu exijo realmente que se cumpra a diretriz que foi traçada desde a minha assunção. E quem não seguir essa diretriz não vai poder ficar ao meu lado na gestão. Justo. Então, não é que isso seja uma falta de sensibilidade. Isso aí é uma necessidade que nós temos, porque, como você disse, nós só temos 2 anos. Então, se nós não buscarmos cumprir realmente as metas
que nós traçamos e os objetivos, a gente não vai alcançar resultado nenhum. Com certeza. Então, com sensibilidade, com humanidade, a gente vai gerir o tribunal, mas, ao mesmo tempo, com firmeza e exigindo também de cada um que cumpra a sua parte. Excelente. É o equilíbrio, né, que precisa ter, acho que em tudo na vida. E o que me chama bastante atenção, que como característica da sua gestão, presidente, e aí eu percebo agora que estamos conhecendo a senhora um pouco melhor, que eu acho que é uma característica sua pessoal, que é a empatia. Eu percebi bastante isso, né? Dentre todas as qualidades que a senhora tem na sua gestão, a empatia me chama muita atenção. E eu percebo hoje, né, que é algo seu pessoal, que você trouxe, implementou no tribunal. E eu fico muito feliz, né, em perceber a humanidade da senhora em lidar com todas as questões relacionadas ao Poder Judiciário. E justamente por conta dessa empatia que eu percebo que a senhora, na sua gestão, tem tomado algumas ações, né, que visam, acima de tudo, o ser humano, né? Enxerga aquela pessoa ali não só como servidor, como um colega, como um pai, mas como um ser humano em si. Com base nisso, a gente traz uma pergunta também, já saindo um pouco da parte burocrática, podemos dizer assim, que é um problema que a população toda tem enfrentado hoje em dia, que é a questão da saúde mental, né? De como é que as pessoas conseguem produzir diante hoje do cenário que a saúde mental ela é muito levada em consideração. E me chamou a atenção também que a senhora já tem adotado um pouquinho de algumas posturas para sair um pouco ali da rotina, exemplo da corrida que a senhora mencionou aqui, que dá um ar maior para aquelas pessoas, né? Sai um pouco da rotina, oxigena um pouquinho, confraterniza, se traz a importância de cada um ali para que a máquina continue girando. Então, com base nisso, presidente, eu queria que a senhora de fato comentasse como é que tem sido isso na sua gestão, essa sua preocupação e também, lógico, para além das questões jurídicas, técnicas, do pessoal, dessa gestão de pessoas. Como é que a senhora tem enxergado esse desafio? Só fazendo um gancho, aproveitando, porque isso tem sido uma matéria muito discutida em sede de processos administrativos disciplinares, né, no âmbito do Tribunal de Justiça. A gente teve até uma fala que acabou sendo divulgada do desembargador Rotondando, inclusive sobre a questão de saúde mental, que é discutida em sede de processos administrativos disciplinares. E aí, puxando um gancho do que Matheus falou, como equilibrar a atuação do magistrado, a atuação do Poder Judiciário, né, para que a gente tenha eficiência, mas, ao mesmo tempo, respeitando a saúde mental desses magistrados? É uma questão difícil e real que nós temos hoje na Justiça. Uma grande dificuldade, esse é o ponto mais difícil que eu considero da minha gestão e difícil de resolver também, porque não depende só de mim, é a falta de servidores e de magistrados, principalmente servidores. Então, a pressão é muito grande. Nós temos cartórios que funcionam com poucos servidores. E no interior ainda pior o quadro. Nós temos cartórios, varas que funcionam com 1 ou 2 servidores do quadro e 5 da prefeitura cedidos, né, com o termo de cooperação. E isso tudo causa uma pressão muito grande sobre os servidores e sobre os juízes, que são cobrados constantemente. Né? Somos cobrados pelos advogados, né, que querem o resultado dos seus processos. Somos cobrados pelo CNJ, tem as metas, que exige cumprimento de metas, exige tudo isso. É lógico que isso causa um abalo psicológico em alguns. As pessoas não são iguais. Tem pessoas que são mais, vamos dizer, resistentes, né, que enfrentam as situações. Já tem outras que são psicologicamente mais instáveis. E isso tem realmente acontecido dentro do Poder Judiciário. Situações de magistrados e de servidores que estão tendo que se afastar das suas funções em razão de problemas psicológicos. Nós temos no tribunal um setor, um serviço médico,
que oferece aos servidores e aos magistrados um serviço de acompanhamento psicológico, mas o quadro é muito pequeno. Nós precisamos de aumentar, e vamos tentar aumentar agora um pouco mais, chamar psicólogos concursados, né, para assumir os postos lá no tribunal, para ver se a gente consegue oferecer um tratamento humano aos nossos servidores, que, enquanto isso, a gente não tem como oferecer, porque não temos essa estrutura, né, de pessoal. Mas buscamos justamente lidar com situações que pelo menos amenizem isso. Por exemplo, o teletrabalho, né? Tem muitos servidores que, por essas razões de saúde, têm impedido o teletrabalho. Nós ouvimos a junta médica aconselha, e nós temos deferido o teletrabalho para muitos servidores e alguns juízes também. Juízes que trabalham em comarcas difíceis, como as do Oeste, onde a pressão é maior ainda, onde sofrem ameaças à sua vida. Nós temos juízes hoje que têm que ter carro blindado e têm que ter acompanhamento 24 horas de segurança, né? Porque são ameaçados. Imagine a cabeça né? de um juiz desse, da família do juiz, porque envolve todo mundo, né? Ele preocupa com ele e com a família dele, todo mundo. Tem juízes que ficam na comarca, a família na outra, porque tem medo, não é? Tem medo de levar a família dele para aquele lugar onde ele está. Então, tem muitas situações difíceis, mas nós vamos tentando lidar com isso da maneira melhor possível, facilitando, né? Por exemplo, essa questão, né, do teletrabalho, acho que já ajuda muito, o oferecimento de apoio psicológico na medida da nossa capacidade, e vamos tentando amenizar esse problema. Presidente, a senhora comentou a questão de como a imagem do Tribunal de Justiça, na questão de inovação, de linguagem, de acesso, democratização da justiça, ela está aí sendo referência em âmbito nacional. Eu quero parabenizá-la por esse trabalho, porque a gente sabe que, são 415 anos de Tribunal de Justiça. A senhora assumiu a presidência do tribunal num momento delicado e desafiador para o judiciário baiano, né? E tem como uma das missões, esse trabalho realmente da imagem, da credibilidade do Tribunal de Justiça. Eu queria lhe perguntar sobre o desafio nesse sentido e a importância do trabalho das corregedorias, né? E da corregedoria do TJ. Há uns 4 anos atrás, 5 anos atrás, nós sofremos, né, um golpe muito duro no Tribunal de Justiça, e que foi assim, um motivo de toda a imprensa nacional se divulgou, né, essa Operação Faroeste. Foi uma coisa assim, muito brutal para nós. Passamos momentos muito difíceis, realmente, com afastamento de presidente do tribunal. Teve que assumir, o vice-presidente teve que assumir interinamente. Depois nós fizemos novas eleições. E, nesse período todo, embora eu tenho assim uma queixa, vamos dizer assim, não é crítica, mas tenho uma queixa ao STJ, porque depois de 5 anos que isso já aconteceu, até agora os processos não foram ainda julgados, né? Então, ainda fica pairando vamos dizer assim, essa mácula sobre, eu acho que deveria logo julgar, é culpado, não é culpado, estabelecer as culpas, estabelecer as penalidades e vamos seguir a vida. Perfeito. Nós não podemos ficar presos a esse passado. Então, desde que a gestão do desembargador Lorival Trindade para cá, na gestão do desembargador Nilson e agora na minha gestão, nós temos feito um trabalho realmente de recuperação da imagem do Tribunal de Justiça. Porque a gente não pode ficar, a imprensa tem que entender, tudo bem que se comente um fato novo que aconteça lá no tribunal, mas
assim, fica quase que diariamente repisando essa história, repercutindo isso no Brasil inteiro. Isso machuca muito a nós. Nós somos 70, estamos pagando por não sei nem se há culpa ou não há culpa, de 6. Entendeu? Então, vamos olhar que a maioria é composta de pessoas honestas, direitas, trabalhadoras, que têm botado o tribunal para frente, né? Que têm feito muita coisa boa. E aqueles 6 que foram afastados, que a justiça dê uma resposta definitiva, né, acerca deles, e que a gente possa seguir adiante sem mais essa mácula. É muito difícil, realmente, e eu embaixador Nilson, todos nós, né, vimos fazendo esse trabalho de recuperação da imagem da justiça. Eu busco muito isso junto ao CNJ, junto ao STJ, as corregedorias também aqui na Bahia estão exercendo também um papel muito bom. Os atuais corregedores estão atuando bastante para, assim, cortar o mal logo pela raiz. Quando se vislumbra alguma coisa errada, um desvio de conduta, agir imediatamente, não ir deixando a coisa frutificar até que o CNJ venha, intervenha, o STJ abra, a Polícia Federal atue, né? Então, é muito importante o trabalho das 2 corregedorias e que está sendo feito. Nós agora vamos partir para o Oeste. Nessa semana passada, eu estive com o Corregedor Nacional atual, não é? E ele pediu que a presidência, juntamente com a corregedoria, adotasse uma medida que pusesse fim a esses processos que ainda ficam tramitando lá no Oeste sem um resultado final. É preciso que se defina quem tem razão, quem é dono realmente da terra, quem não é, quem falsificou documento, que seja punido. É preciso que a gente tenha coragem de fazer isso. E eu vou me empenhar nisso, eu disse a ele, vou me empenhar junto com a corregedora das comarcas do interior, a desembargadora Pilar, e nós vamos unir nossas forças para poder limpar mesmo realmente esse Oeste dessa imagem péssima que tem a justiça. Perfeito. Excelente. Eu tenho uma última pergunta. Né? Na verdade, até uma curiosidade também. Eu sei que a senhora já comentou sobre o EPROC, mas quando houve essa mudança, muito comemorada, inclusive, por conta da dor de cabeça do PJE, né, que tem dado. Mas é uma pergunta que, assim, colegas me fizeram também. Mas e aí? Quando é que isso vai acontecer efetivamente, né? E aqui, presidente, eu queria te fazer justamente essa pergunta. A senhora já fez aqui um esboço dessa escolha, né, bem detalhada do EPROC, né? Não foi algo por acaso, né? Foi feita uma pesquisa, a senhora visitou alguns lugares para se chegar no EPROC. Mas a minha pergunta é, existe já alguma previsão, presidente, da implementação do EPROC, dessa mudança, né, do sistema? Existe uma previsão mais próxima, um pouco mais distante? Queria que a senhora mencionasse como é que funciona, ou melhor dizendo, qual seria a previsão da implementação efetiva do EPROC hoje para a gente. Ao EPROC, eu vou aproveitar para também lhe perguntar que a senhora falou do diálogo com a advocacia, né, que é uma coisa que está sendo muito questionada. Inclusive, a nossa presidente da OAB Bahia, Daniela Borges, ela fez um vídeo pedindo esse diálogo com a advocacia. E a senhora falou, não, vai ter uma etapa em que a advocacia vai chegar junto nessa tomada de decisão que foi institucional. Além do momento em que vai ser efetivamente implementado o EPROC, em que momento a advocacia vai ser chamada a dialogar com o Tribunal de Justiça para essa implementação? Se há essa previsão? Não só a advocacia, como todas as outras categorias que irão participar, que hoje participam do PJE. Existe uma intercomunicação entre todos, né?
e todos os atores irão participar. A migração de um sistema para outro não é uma coisa que se faz da noite para o dia. Perfeito. Então, ainda estamos nos primeiros passos. Constituímos uma comissão, iremos a Porto Alegre na próxima semana, na terça-feira da próxima semana, estaremos lá no TRF4 para acertar com o presidente o termo de cooperação para a sessão do EPROC. A gente nem tem ainda o EPROC. Nós vamos ainda obter a sessão desse sistema. Virão técnicos, né, do Rio Grande do Sul. Santa Catarina também já se colocou à disposição. E iremos fazer um cronograma para a implantação do sistema. Eu não entendo da área, como estou lhe dizendo, né, mas eu sei que tem que se fazer uma projeção, uma programação prévia de todo o sistema, e, para isso, nós teremos que contratar uma equipe técnica para dar um suporte, porque o nosso setor de tecnologia tem que trabalhar com o PJE, tem que continuar trabalhando. Perfeito. Então, nós iremos compor uma equipe exclusiva para justamente a implantação do EPROC. Haverá um cronograma. Quando nós tivermos esse cronograma, eu poderei divulgar e dizer uma previsão de quando nós teremos a implantação efetiva. Mas mesmo a implantação efetiva, nos outros estados tem sido assim. No Rio de Janeiro levou quase um ano. Quase um ano não, levou um ano até a implantação, um projeto piloto. Porque a gente tem que fazer primeiro um projeto piloto para ver, né, se está tudo certo, o que é que precisa melhorar, o que é que não precisa. Vão acontecer, não é? Algumas intercorrências que vão ter que ser resolvidas. É todo um processo difícil de ser implantado. Não creio que vá acontecer na minha gestão. Minha gestão vai terminar em janeiro de 2026. Talvez, se nós tivermos uma boa estrutura, nós talvez poderemos implantar o piloto. Eu estou rezando para que isso aconteça na minha gestão, para que nós tenhamos o piloto, pelo menos. Mas, ao longo desse processo, todos serão chamados a participar para conhecer e para ter treinamento. Porque os advogados, a defensoria, o Ministério Público, todos peticionam dentro do sistema PJE. Há uma integração com as polícias, há a integração com órgãos governamentais. Então, tudo isso vai ser agregado ao EPROC. E, segundo os técnicos me falaram, de uma maneira bem mais fácil do que do PJE. Que o EPROC é mais simplificado, é mais automatizado e é mais simplificado. Né? Um exemplo, né, da automação, que eu fiquei encantada, quando o advogado ingressar com a petição, ele já vai, não vai passar cartório, nem para o juiz, nem nada, ele já vai automaticamente expedir o mandado de citação e já vai fixar prazo e tudo. Quer dizer, quando chegar na mão do juiz, o processo já está quase pronto. Que fantástico. Assim, não tem quem fique maravilhado com isso, né? Claro que os processos mais simples, né? Sim, aqueles que são mais complicados. Mas, pelo menos, eu acho que vai dar uma agilidade tremenda o EPROC. E, lógico, que a OAB, o Ministério Público, todos serão chamados no momento certo para participar disso. Inclusive com sugestões, com tudo que for necessário, né? E o treinamento. Excelente, eu fiquei empolgado, só a senhora falando, né? Eu vou lhe conversar aí. Olha, precisava coragem para conversar. E como eu tenho, coragem eu tenho. E, então, eu dei esse pontapé, estou segura de que vai ser um sucesso, como está sendo nos outros estados, e que a gente só vai ter melhoria.
É o que todos esperamos. Eu tenho uma última pergunta. Gostaria de fazer muitas outras, mas sei que a senhora tem um compromisso logo após. Sua agenda é cheia de compromissos e realmente um trabalho assim que tem sido feito de forma muito cuidadosa. Eu quero lhe perguntar, é uma pergunta de um amigo meu. Ele é o presidente da Comissão de Juizados Especiais da OAB Bahia, Rod Macedo. Ele me pediu para perguntar sobre os juizados especiais, duas questões. Uma é o aumento das decisões monocráticas, que tem, consequentemente, reduzido as sustentações orais perante os juizados, né? Como é que o Tribunal de Justiça tem encarado isso. E a outra questão é a falta de servidores, né? E a questão da acessibilidade nos juizados. Eu sei que, recentemente, foram empossados, acho que 203 serventuários, né? Teve, inclusive, uma solenidade, e a senhora, inclusive, ficou feliz com essas nomeações, porque estava precisando, o judiciário baiano estava precisando de muito mais. E está precisando de muito mais. Então, quero lhe perguntar quanto a essa questão das decisões monocráticas e redução do número de sustentações orais em função disso nos juizados especiais e a falta de serventuários. Se há uma previsão, a preocupação, como o tribunal tem enxergado isso? A questão dos juizados especiais é uma questão à parte. Por quê? Aqui na Bahia, eu acho que é o único estado em que os juizados foram estruturados como se fosse um tribunal paralelo. Sim. Né? É como se os juizados especiais não fizessem parte do Poder Judiciário. Então, existe uma coordenação dos juizados especiais, que é exercida por um desembargador, né, desembargador Chenot. Existe um conselho, não sei se o nome é esse mesmo, mas é um conselho superior dos juizados, que toma as decisões, é quem decide a forma. E o Tribunal de Justiça, como diz a presidente, não tem muita ingerência sobre isso, né? Eu até já comentei isso, que o próprio CNJ, me parece, que criticou essa questão da ausência de sustentação oral nas turmas recursais. E não só a ausência de sustentação oral, como o resumo das súmulas. Me parece que eles nem fazem um voto. Eu não sei, não tenho certeza. Mas me parece que eles só dizem que acolhe ou não acolhe o recurso sem muita fundamentação. Então, mas como assim, tem essa peculiaridade de ser gerido e administrado por um outro órgão, paralelo ao tribunal, a gente só tem a alternativa de conversar e pedir isso. Mas, na verdade, quem decide sobre essas questões é a coordenação dos juizados especiais, a COJE. E em relação à falta de servidores, não é um problema só do juizado, é um problema de todo o estado da Bahia, justiça comum. Os juizados até que não são os mais prejudicados. Mais prejudicados são as varas, principalmente no interior. Nós temos comarca que não tem um oficial de justiça para cumprir mandado. E temos comarcas como Luiz Eduardo Magalhães, que o movimento é absurdo, que nós só temos 2 ou 3 oficiais de justiça. Já tivemos que fazer mutirões para dar conta de milhares de mandados parados lá. Então, existem situações bem piores do que as dos juizados especiais. E que a gente tem que olhar a justiça como um todo. Né? E como a gente não tem capacidade de nomear tantos servidores quantos são necessários, nós temos que ir priorizando. Nós temos uma tabela de lotação de pessoal, né, a TLP, que sinaliza para nós onde está faltando servidores e quantos estão faltando. Então, você vê lá, menos 1, menos 2, menos 3, é porque ali está precisando de mais 3 servidores. Então, nós buscamos muito atender ao que está na tabela. Normalmente, essas nomeações que têm saído,
E vão sair mais algumas ainda até o final desse ano. Deve sair mais algumas. Não 200, como publicaram aí, que ia sair mais 200. Não são 200. Nós não temos orçamento para isso mais esse ano. Mas nós temos que nomear ainda alguns que foi determinação da inspeção feita pela Corregedoria Nacional, né, o CNJ, que nos determinou colocar servidores tal vara, ele foi muito específico. E, por isso, essas últimas nomeações foram direcionadas. E terão mais algumas, algumas poucas, e no próximo ano é que nós estamos planejando mais uns 200 a serem chamados. E nessa leva aí que nós vamos alocando onde mais precisa. Excelente. Então, chegamos aqui, né? Se a gente deixasse aqui, a gente ficava conversando muito. Eu queria agradecer, presidente, mais uma vez pela sua presença. Foi excelente, que um episódio que abrilhantou, né? Talvez, de fato, precisávamos que a senhora estivesse aqui nesse momento especial de um ano, porque foi um episódio muito legal, um bate-papo leve, descontraído, que acho que é a característica da senhora, né? Então, eu gostaria mais uma vez de agradecer a sua presença, o bate-papo, os esclarecimentos, e fico muito feliz e honrado em conhecê-la melhor, e isso fez com que a minha admiração pelo trabalho da senhora, pela senhora também, crescesse ainda mais. Então as pessoas precisam conhecê-la, precisam conhecer o seu trabalho, porque até um desabafo que eu venho falar aqui com a senhora é que se as pessoas conhecessem o entusiasmo que a senhora tem no seu trabalho, talvez isso repercutisse e as pessoas também tivessem mais entusiasmo no trabalho de cada um. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Agradecer também a minha colega, amiga aqui, doutora Karina, a todos vocês que estão nos acompanhando ao vivo no YouTube, não é isso? E mais uma vez, doutora Karina, muito obrigado. Eu passo para você antes de passar para a nossa convidada, para que nós encerramos mais um episódio. Quero agradecer, meu amigo. Quero agradecer muitíssimo, presidente, por estar aqui passando informação sobre acessibilidade, democratização de justiça para a população em geral, né? Não só para nós do direito que atuamos no dia a dia, mas para os cidadãos, cumprindo justamente um dos eixos da sua gestão que tem sido tão bem exercidos, que é o acesso e a democratização ao cidadão da justiça. Então, lhe agradecer enquanto profissional pelo trabalho brilhante que tem exercido à frente do Tribunal de Justiça. Lhe admiro enquanto profissional muitíssimo e agora estou lhe conhecendo um pouco enquanto pessoa. Minha admiração só fez aumentar. Muito obrigada por estar aqui passando informação de relevância sobre o Poder Judiciário, que tem que ser realmente acessado por todos. Eu agradeço. E está me vindo à mente agora uma coisa que eu gostaria de falar antes de encerrar. É sobre o projeto TJBA Mais Perto. Eu não sei se vocês já ouviram falar a respeito, mas foi assim também uma ideia minha nessa gestão, de levar o Tribunal de Justiça para o interior, para as comarcas. O que nós fazemos? Eu vou, juntamente com todos os secretários do tribunal, juntamente com os assessores, nós montamos estandes, nós elegemos uma comarca, a comarca maior, normalmente, por exemplo, Feira de Santana, nós chamamos todos os juízes da região, reunimos os servidores, montamos estandes, cada estande corresponde a uma secretaria, a uma assessoria, e ali passamos 2 dias ouvindo magistrados, ouvindo servidores, ouvindo advogados. Nós fazemos reuniões separadas com cada um. Esses estandes atendem. Nosso último atendimento lá em Feira de Santana foram mais de 7.000 atendimentos. Caramba, nós fizemos. Fantástico. Pessoas que precisam de um token. Não tem tempo de ir em Salvador fazer. Nós fazemos lá. A pessoa precisa de uma orientação a respeito de um sistema. Ele está
sem saber como fazer aquilo ali. Nós damos orientação. É um serviço assim, que tem assim, deixado muito felizes os magistrados e os servidores. E magistrados e servidores motivados, inclusive pelo meu discurso. Porque eu coloco realmente muita ênfase, porque eu amo o que eu faço. Eu adoro. Isso é fantástico. E minha vontade é ver o judiciário bem, ver o judiciário funcionando, se dependesse só da minha vontade. Então, eu consigo contagiar a todos, e eu acho que o servidor e o magistrado motivado vai atender melhor a população. Com certeza. Ele vai trabalhar mais feliz, ele vai trabalhar sabendo que o Tribunal de Justiça está ali apoiando eles, e isso vai motivar e vai gerar um serviço de qualidade para o cidadão. Porque a gente tem que fazer isso, né? A gente tem que resolver o problema do cidadão. Nós Ganhamos somos todos nós. pagos para isso. Então, vamos fazer o nosso trabalho. Maravilha, presidente. Excelente, presidente. Bom, que bom. Tenho certeza que a senhora daria um excelente jornalista, mas que bom que o jornalismo lhe perdeu e nós, no direito judiciário, ganhamos a senhora. Meu parabéns pelo trabalho e obrigada mais uma vez por conceder o seu tempo, que eu sei que é corrido, de muito trabalho, mas por estar aqui batendo esse bate-papo conosco hoje. Eu agradeço também profundamente a vocês o convite, né, do Bahia Notícias, que é um órgão de comunicação sério, é um órgão de comunicação que está lá no tribunal diariamente. Eu acho graça. Nós acabamos de decidir uma coisa no pleno, na mesma hora já está saindo no Bahia Notícias, né? Mas, assim, nós precisamos disso, nós precisamos do trabalho da imprensa para divulgar não só as questões, não é, dizer, ruins, mas o que a gente tem de bom, o que o cidadão tem de bom. E o cidadão precisa saber, e quem pode divulgar isso é a imprensa. É preciso que o cidadão saiba que o tribunal faz isso, o tribunal tem esse serviço, e vocês são um veículo principal na divulgação disso. Então, eu agradeço muito e estou à disposição, quando vocês quiserem convidar de novo, virei para falar aqui sempre do que for, dos projetos, né, que vão beneficiar toda a população. Vai ser uma honra, as portas estão sempre abertas. Muitíssimo obrigada, presidente. Obrigada, meu amigo. Até a próxima. É isso, pessoal. Por hoje... É só. E que episódio? É só. É tudo. Um Até abraço. mais. Tchau, tchau.